Olá. Eu comecei a me aproximar do Thelma. Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria que a gente começa com a reunião pública. Hoje vai ser música. O pessoal ficou com medo da chuva, vai perder. Mas a gente manda a vibração para eles lá e depois o Robert bota na internet o pessoal poder compartilhar conosco dessas energias que vão ser geradas aqui hoje. Pedi o Robert para ler parte de abertura. E logo em seguida, o Pedrão vai fazer a prece inicial. Boa noite. A página é Desejos, do livro Sinal Verde de André Luiz. Desejo é a realização antecipada. Querendo, mentalizamos. Mentalizando, agimos. Agindo, atraímos. E atraindo, realizamos. Como você pensa, você crê. E como você crê, será. Cada um tem hoje o que desejou ontem e terá amanhã o que deseja hoje. O campo de desejo no terreno do espírito é semelhante ao campo de cultura na gleba do mundo, na qual cada lavrador é livre na sementeira e responsável na colheita. O tempo que o malfeitor gastou para agir em oposição à lei é igual ao tempo que o santo despendeu para trabalhar sob o mão da vida. Todo desejo, na essência, é uma entidade, tomando a forma correspondente. A vida é sempre o resultado de nossa própria escolha. O pensamento é vivo, e depois de agir sobre o objetivo a que se endereça, reage sobre a criatura que o emitiu, tanto em relação ao bem quanto ao mal. A sentença de Jesus, procura e achará, equivale a dizer, encontrarás o que desejas.
Graças a Deus. Querido Pai, Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso irmão maior, aqui estamos, Senhor, na sua casa, na nossa casa, onde iremos dedicar alguns momentos a estudar este teu Evangelho, aprender um pouquinho mais sobre ti, sobre suas leis. Então, Senhor, nesse momento, te pedimos, especial para o nosso irmão de Deus, estudou, se preparou para vir aqui hoje, trazer para nós o seu conhecimento. Então, que possa ser amparado, protegido, e nós sermos gratos a Ele. Senhor, aproveitando o momento, queremos te pedir pelos nossos lares, nossos ambientes de trabalho, os hospitais, asilo, orfanato, enfim, Senhor, onde houver dor e sofrimento, esta é a nossa prece, pode ser em forma de alívio material e um bom desenvolvimento espiritual para todos. Assim, Jesus, te agradecemos por tudo e em seu nome nós damos por abertamente hoje. Então, meus irmãos, hoje a gente está recebendo o Didil, né, que vai fazer essa palestra cantada. Alguns aqui, inclusive eu tive a oportunidade de ir lá no Evaldo Cruz assistir, ele fez lá. Eu acho que vai ser a mesma coisa igual, né? Vai ser diferente hoje. Mais ou menos. Algumas mudanças. E, assim, é bom demais, tá? Que a gente possa, como espírita, aprender a louvar a Deus através da música. Eu acho que isso falta muito pra gente, né? Os católicos fazem bem isso, os evangélicos fazem bem isso, e a gente espírita, a gente tem um pouco de preconceito, não sei o que é, né? Mas com a música, a gente louva a Deus de uma maneira diferente, especial, para que a gente aproveite até meia noite. Tá bom. Boa noite. Aqui não tem pessoas novas, né? São todos aqui já da casa, todos já conhecem. Nós vamos fazer um momento de prece e vibração na harmonia da canção. O que é um momento de prece e vibração na harmonia da canção? Eu, aliás, vou até pedir assim, quando a gente canta e a pessoa gosta da música, quando termina a música, normalmente as pessoas querem aplaudir, mas aqui vai ser uma vibração. Nessa vibração, a gente pede que não haja nenhum tipo de aplauso, tá? Não haja nada, para a gente continuar no silêncio, na vibração, para a gente continuar na harmonia que a gente vai trazer com a música e com algumas palavras, algumas ideias. Vou falar um pouquinho, trazer um pouquinho de um testemunho de eu ter vindo para a doutrina espírita. E cada música que a gente cantar, eu vou colocar alguma mensagem, e eu gostaria que todos nós entrássemos na mensagem, que todos nós aproveitássemos a espiritualidade que se encontra aqui. Eu estava pensando em casa, assim, no valor da gente fazer uma prece, no valor da gente cantar uma música e até onde essa música vai. Então eu pensei, assim, eu trabalho com metrologia, medições, eu faço trabalho com qualquer tipo de instrumentos de medição. Então eu aprendi a medir muitas coisas da natureza, na ciência, né? Então aprendi muitas coisas, pressão atmosférica, pressões do mar, muitas coisas a gente faz lá com instrumentos de medição. E eu comecei a olhar esses instrumentos e vendo esses instrumentos na criação de Deus, né? Ele mede tudo que já está criado, tudo que foi criado dentro da lei de Deus. Então, eu comecei a pensar assim, por exemplo, a água do mar é mais pesada do que o ar, né? Então, se a gente imaginar 1 metro quadrado de água, 1 metro cúbico de água é 1 metro assim, um aquário de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Isso dá 1000 litros de água, quer dizer, 1000 quilos de água. Se ao invés de água nós colocarmos ar, se a gente pesar o ar nesse mesmo volume, não vai dar mais 1000, vai dar 1,2, vai dar
1,2 kg que vai dar 1,2 kg. E se a gente tirar essa água, esse ar de dentro desse aquário onde estiver preso e não colocar nada, então ele agora não tem mais água e nem ar, então ele só tem vácuo. E aí não tem mais matéria nenhuma ali. Mas ali tem a matéria. Ali tem a matéria que Deus, né, colocou no mundo, que é o fluido cósmico universal. Ele está ali dentro. E se a gente pegar para agora pesar esse fluido, se a gente pegar para pesar, vai dar zero. Vai dar zero porque o ar é bem mais leve que a água. E o fluido cósmico universal, ele é tão sutil que no nosso universo aqui, de humanos, aqui na atmosfera que a gente vive, a gente jamais conseguiria enxergar ou ver o peso que é o fluido cósmico universal. Então, eu mando uma voz, a voz chega até cada um aí, porque ela vai pelo ar, ela vai vibrando no ar, mas ela vai com a minha potência, e onde termina a minha potência, a voz acaba. Se fosse na água, ela mandaria 1 metro. Mas no fluido universal, ela caminha direto. No fluido universal, ela vai direto. E junto com ela vai o pensamento. O nosso pensamento caminha nesse fluido universal e caminha até a eternidade, até o infinito. Até a eternidade não, até o infinito. Ela caminha até o infinito. Então, tudo que a gente pensa aqui, o que a gente está pensando aqui agora, está saindo de nós nesse fluido e está indo até o infinito. Vai indo até o infinito. Se a gente imaginar que o universo todo fosse um aquário, onde todo o universo tivesse mergulhado nesse aquário, o fluido desse aquário seria esse fluido cósmico universal. E a gente conseguiria se comunicar através da mente. Os espíritos, quando estão desencarnados, eles se comunicam a qualquer distância desse infinito, na mesma velocidade que eles estivessem pertinho um do outro, porque caminha nesse fluido o pensamento. O nosso pensamento aqui hoje, eu gostaria de pedir que esse pensamento que caminhasse, ele vai encontrar com outras vibrações, né? E quando a vibração ela entra em sintonia, se eu pegasse aqui, por exemplo, essa corda aqui é Mi, essa aqui é Ré. Se eu tocar as duas, fica desafinado. Mas se eu botar um lá na de cima, parece que eu só estou tocando uma, entrou em sintonia. A corda de cima com a corda de baixo. Quando a gente envia, né, uma mensagem para um espírito, ela pode estar indo para um espírito superior ou para um espírito inferior, né? Depende da nossa intenção, depende do que a gente está colocando nessa mensagem, se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se a gente nessa mensagem está enviando para bons espíritos ou para espíritos inferiores. Então, o nosso pensamento vai. Quando a gente faz uma prece, o nosso pensamento vai. E ele vai sintonizar. Se for um pensamento bom, vai sintonizar com os espíritos bons. Se for um pensamento ruim, ele vai sintonizar com os espíritos ruins, com os espíritos inferiores, né? Aqueles que têm mais intenção de prejudicar do que de ajudar. Então, a proposta aqui hoje é que a gente pegasse a música. A gente está acostumado a ouvir aqui sempre as músicas, e a gente ouve só cantar por cantar. Mas cada música tem uma mensagem, cada música tem uma poesia, cada música tem uma prece que eleva. E eu convidaria que cada um de nós buscasse né, nas preces, nas vibrações da música, esse conteúdo que vai até a espiritualidade, porque tudo que vai é uma via de mão dupla, tudo que vai retorna. Se ela sintonizar com espíritos bons, vai voltar coisas boas. Se ela sintonizar com espíritos ruins, vai voltar coisas ruins. Então,
nós vamos colocar o nosso amor, a nossa vontade de caridade, a nossa vontade de crescer, de ser melhor nessa encarnação. A gente vai colocar isso daí e, com certeza, a gente vai sintonizar com a espiritualidade. Mas durante as músicas que a gente vai cantar, eu gostaria que a gente sempre refletisse 3 coisas. O que move eu ter vindo aqui no GEAL hoje? O que me move estar aqui hoje? E o que me move estar na doutrina espírita? E o que me move estar nessa encarnação? Né? Porque baseado no que me move estar aqui hoje, o que me move estar na doutrina espírita e o que me move estar nessa encarnação é que vai decidir se eu estou aproveitando a minha encarnação ou se eu não estou aproveitando a minha encarnação. Então, em tudo que a gente faz, na prece que a gente faz, na caridade que a gente faz, em tudo que a gente faz, a gente tem que sempre colocar essa pergunta: o que me move estar nessa encarnação, né? Eu vim aqui por um motivo, teve um planejamento, eu não sei qual foi esse planejamento, mas eu sei que esse planejamento envolve as coisas que a gente faz e nos leva mais para perto de Deus, né? E quando a gente tem algumas intuições negativas, elas nos afastam de Deus. Então isso nos ajuda a entender o que estava no nosso planejamento. Então a gente vai pensar aqui nessas músicas, colocar essas músicas aqui, e eu aprendi hoje uma música chamada Aprendiz. É uma música nova, é uma música o nome da música é Aprendiz, e eu também sou aprendiz, porque aprendi hoje. Se tiver algum problema na música aqui, eu aprendi essa música hoje. Mas antes de eu cantar essa música, eu queria ler a letra, porque ela é uma poesia para nós que estamos na doutrina e que já encontramos pelo menos a direção do caminho, né? Talvez a gente não esteja seguindo certinho, mas a gente já encontrou a direção do caminho. Então, eu gostei muito dessa música e eu acho que ela tem muito a ver com a questão. Ela responde parte dessa pergunta do que a gente está fazendo aqui hoje, do que a gente está fazendo na doutrina espírita e do que a gente está fazendo nessa encarnação. Então, ela é assim, ó: como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão consciente. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam no espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas. Percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim, nesse vai e vem, sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Eu acho, tem uma poesia muito linda, por isso que para quando a gente cantar com essa mesma, cantar essa poesia, né, e se conectar com a espiritualidade. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que, enfim, já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas.
da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam no espaço infinito. Eu encontrei tuas lágrimas e segui minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Este vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Vou cantar mais uma vez, que era traduzir, mas eu esqueci de botar aqui para vocês acompanharem. Por que não quer ir? Oi? Tá de baixo. Botar aqui. Hoje não dá. Mas eu ia cantar 2 vezes mesmo. Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho. Como alguém que enfim já soubesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão consciente. Como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes do mestre dos seres que habitam no espaço infinito. Eu encontrei suas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Este vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. A gente estava conversando aqui, né, sobre a espiritualidade que a gente tenta atingir. E aqui nós estamos... Todas as pessoas têm boa intenção, né? A gente vem para cá, ninguém vem para uma casa espírita com má intenção. Todas as pessoas querem estar com os bons espíritos.
E esses bons espíritos, eles já estão aqui muito antes da gente chegar e sentar nessa cadeira, eles já estão aqui. Aqueles que prestam atenção em mim já chegaram antes de mim, aqueles que prestam atenção no André, no Robert, já chegaram. Existe o mentor de cada um de nós, existe os espíritos daqueles que são protetores, que se interessam por cada um de nós, pelo nosso antepassado, ou de alguma maneira eles andam acompanhando a gente assim, meio de perto. E tem a espiritualidade da casa, tem a espiritualidade que prepara sempre um ambiente desse. Não são poucos espíritos, não, é 100, 200, 500, não são poucos espíritos. E isso aí traz muita luz. Traz luz para a nossa casa, para a nossa mente, para a nossa consciência. Traz sempre muita luz para que a gente possa ter força, para que a gente possa ter força para a resignação. E aqui, eu gostaria que agora a gente aproveitasse a energia dessa luz, que a gente pegasse essa vibração, que a gente acreditasse que tem muito espírito de luz aqui, que a gente acreditasse que tem muita luz aqui, e a gente tomasse posse dessa luz para iluminar a nossa vida. Eita, para lá, daqui a pouco eu aprendo. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Muita luz tem aqui sobre nós. E aqui agora eu ia falar um pouquinho de mim, porque eu acho legal, para todos nós que somos espíritas, né? Nós não somos espíritas porque somos puros, né? Nós somos espíritas porque fizemos uma escolha, né? Cada um faz a sua escolha. E a minha escolha era pela Igreja Católica. Durante muito tempo eu fiquei na Igreja Católica. E eu fiz muita coisa na Igreja Católica. Aí quando pensa,
porque eu estou aqui, é porque o caminho me trouxe até aqui, mas o caminho tinha que existir. Esse caminho tinha que existir. Eu, desde minha juventude, lá nos anos 70, sem precisar fazer conta, lá nos anos 70, desde a minha juventude, em um determinado momento, um grupo lá foi convidado para fazer um encontro de jovens na igreja de Correios aqui. A gente sabe o que era encontro de jovens, aquela época era a época dos Beatles, o pessoal só queria saber de rock, só queria saber de maconha, só queria saber. A juventude era muito normal lá na época, maconha, esses negócios, era tudo. E a juventude começou a se perder nessa situação. E aí uns seminaristas, lazaristas vieram fazer uma missão por aqui e convidou um grupo de jovens para fazer um encontro. A gente nem sabia o que era, ninguém estava acostumado à igreja, ninguém estava... E a gente fez esse encontro de jovem, e esse grupo gostou tanto desse encontro de jovem, que esse grupo montou um grupo fixo, chamado Grupo Vida, que esse grupo, ele trabalhava em prol da juventude, em prol da comunidade. Uma vez por ano nós fazíamos um encontro de 3 dias numa casa lá no Retiro, para levar os jovens para lá, para a gente mostrar um outro caminho, uma outra vida. E os jovens aceitavam isso de bom grado. Então, nós fizemos mais de 30 encontros, um por ano, nós fizemos mais de 30 encontros. E hoje a gente encontra com o pessoal todo casado, o pessoal fala assim: poxa, Didio, cara, eu sinto uma saudade daqueles encontros, porque se não fosse aquele grupo Vida, eu acho que eu estava perdido na vida. Então, muita gente já falava isso aqui, já falaram com a Sônia, o pessoal fala. Então, lá na Igreja Católica tem coisas boas, as coisas são boas. A questão da Igreja Católica são os dogmas que te prendem. A questão da Igreja Católica são os dogmas que te prendem. Eles te prendem de uma maneira que você, como você não conhece o outro caminho, quando você não conhece outra coisa, você acredita numa verdade, você acredita naquela verdade. E, assim, todo católico, ele acredita na verdade desses dogmas. Então, como ele não conhece o outro caminho, é esse que ele segue, ele quer estar perto de Jesus, ele quer estar perto de Deus. Ele não tem... Então, os católicos, eles são do jeito que o catolicismo foi apresentado para eles, né? Os católicos são como o catolicismo foi apresentado. Mas é uma gama muito grande que trabalha. Nesse momento deve ter muita gente por aí trabalhando, igual trabalha o pessoal da Casa Espírita. Muitas comunidades católicas têm o pessoal trabalhando. A questão é quando você começa a se perguntar, por que as coisas são dessa maneira, né? Você começa a se perguntar por que a vida tem que terminar quando a gente morre, né? Essa pergunta. E se a vida tem que terminar quando a gente morre, por que um nasceu rico e o outro nasceu pobre? Então Deus é injusto. Então, né? Por que um nasceu rico e o outro nasceu pobre? Então Deus é injusto. Por que um nasceu perfeito e o outro nasceu aleijado? Por que um tem tanto sofrimento e o outro só tem festa e vida boa? Por que tem essas coisas? Se vai acabar, então quem nasceu na festa boa, vai morrer na festa boa, todo feliz. E quem nasceu na dificuldade, vai morrer na dificuldade. Então, havia esse questionamento. Mas é o que a gente conhecia. A gente achava que Deus era desse jeito. Né? Era o que a gente conhecia, a gente achava que Deus era desse jeito. Depois de um tempo, eu conheci a Sônia, era minha segunda união, eu conheci a Sônia, e ela já era espírita. Mas eu era tão infiltrado, tão conhecido na Igreja Católica, tão conectado com a Igreja Católica, que ela esqueceu lá a doutrina para ficar comigo. Ela participava comigo na Igreja Católica, ela fez isso por 15 anos.
Ela fez isso por 15 anos, eu admiro. E ela, hoje eu admiro, porque hoje eu conheço a doutrina, eu admiro o que ela fez por mim, né? Na época eu achava que eu estava fazendo uma coisa boa. E ela ficou comigo até o momento que eu falei que eu não queria mais. Eu li todos os livros que ela tinha, livros de romance espírita, o Pentateuco. Eu li tudo, sem nunca ter pisado numa casa espírita. E o dia que eu resolvi pisar numa casa espírita, a gente abriu a internet e vamos procurar uma casa espírita em Petrópolis. E aí a gente deu de cara aqui em Correios com o GEAL. O GEAL não era aqui, o GEAL era lá no posto 2. Subiam umas escadas, a gente foi lá só uma vez. Depois que a gente foi lá, aí entrou a pandemia, parece que desapareceu a casa lá. Aí já, para onde foi todo mundo? Sumiu todo mundo. E depois a gente ficou sabendo que tinha remontado aqui. E aí a gente falou, qualquer dia a gente vai lá. E a gente veio num sábado, a gente estava vindo de fora, passamos por aqui, falou, vamos dar uma olhadinha ali, como é que é o horário das coisas, como é que funcionam as coisas, que eu queria começar a conhecer a doutrina espírita. E na hora que eu entrei ali, quem veio atender a gente foi o Pedro. Estava começando um estudo, era 4 horas da tarde do sábado, estava começando um estudo e ele convidou a gente para participar do estudo. A gente participou, eu gostei, a gente gostou, eu nunca mais deixei. Aí eu comecei a explorar junto ao que eu já tinha lido, né? Porque a gente lê muito pouco, porque a gente começou a estudar. E aí, depois de alguns estudos, eu comecei a entender a doutrina espírita. Aí, quando eu entendi esses 5 pilares aqui, a existência de Deus, a imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos. A existência de Deus eu já sabia, não era do jeito que eu vi na doutrina espírita, mas eu já conhecia a existência de Deus. A imortalidade da alma, a gente já tinha, eu sabia também que existia a imortalidade da alma. Só que dizer que a gente ia para o céu ou para o inferno, né? Então, ou a gente vai para o céu, ou a gente vai para o inferno. Aí vinha mais o questionamento, por que tudo para aí, né? Por que as coisas param aí? Aí eu conheci mais sobre a pluralidade das existências, né? Sobre a reencarnação. Aí, na reencarnação, eu comecei a entender a justiça de Deus. Eu comecei a entender que quando nós estamos aqui em dificuldades, é porque nós temos contas a acertar com as leis divinas. Né? Não é contas a acertar com Deus, é contas a acertar com as leis divinas. A gente feriu a lei, a gente tem que se acertar com a lei. Então, toda vez que a gente faz alguma coisa que a gente fere, tem um retorno, né? Tem a lei do retorno, a gente retorna para a gente. E se não retorna nessa vida, retorna na outra vida. E quando a gente nasce diferente, tem uma razão da gente da diferença, que não é injustiça. Eu entendi que Deus era justo. E a comunicação com os espíritos, né? Assim, por exemplo, eu tive alguma dificuldade com a questão da comunicação com os espíritos, porque eu nunca vi um espírito, eu nunca falei com um espírito, eu nunca tinha entrado numa mesa, nunca tinha visto uma mesa mediúnica, não sabia como as coisas funcionavam, não sabia. Então, eu fui, aí eu dei o crédito para Kardec. Mas para eu dar o crédito para Kardec, eu tinha que acreditar nos espíritos. Porque sem a comunicação lá no Simplan, sem a comunicação com os espíritos, os outros pilares são mera ficção. Porque se eu penso, se os espíritos não existem, tudo que Kardec escreveu
ficção, né? Então, daí, como eu aceitei a doutrina, como entendi que era a doutrina que eu queria, então eu tomei uma decisão de ser espírita, de virar essa chave. Eu tomei uma decisão de virar essa chave. Vou ser espírita. E para mim, né, a Sônia que acompanhou, é um negócio muito difícil, porque eu sou muito conhecido na Igreja Católica, em todas as comunidades. Eu sempre estive assim à frente de algumas coisas. E aí, de repente, eu largar tudo e passar essa experiência. E aí a pessoa, vi meu amigo me perguntar, e agora você não está indo mais? Não, agora eu sou espírita. Espírita? Então, mas eu não perdi meus amigos, aqueles que realmente são amigos, eu não perdi meus amigos, eles continuam me considerando da mesma maneira. Às vezes, quando chega perto da época do Natal, eles fazem lá um terço uma novena de Natal, rezando o terço, eu vou lá, rezo com eles, eu participo numa comunidade que eu comunicava com eles, né? Mas eu entendi o meu caminho. Era uma cortina nova que se abria. Era uma cortina que estava escondida nos dogmas. É uma cortina que escondia uma vida, né? E essa cortina, ela era os dogmas. E quando eu abri essa cortina, eu me senti livre. Eu me senti uma pessoa mais feliz. Eu me senti uma pessoa sem problemas. Eu comecei a entender melhor as outras pessoas. Eu mudei muito. E apesar de estar sempre na igreja, eu mudei muito nesses, acho que agora 3 anos que eu estou aqui na igreja, na doutrina espírita. Eu mudei muito. E eu realmente entendi o que eu queria. Eu realmente, e eu gostei, eu sentia muito prazer, eu sentia de estar fazendo as coisas, de estar estudando, de estar trabalhando, de estar fazendo. Eu senti prazer nas coisas. E aí eu cheguei a uma conclusão que estou convicto, eu sou espírita, eu sou espírita. Então, eu não tive mais problema nenhum para falar com ninguém, qualquer pessoa que chega para mim, se eu tiver que ir numa missa lá de aniversário de alguém, eu vou. Aí chega lá alguém e pergunta, você sumiu, agora eu sou espírita. eu não tenho mais problema com isso, porque eu me tornei uma pessoa livre. Eu comecei a entender como é que era o livre-arbítrio que Deus nos dá, o livre-arbítrio que Deus nos dá. O maior presente que Deus nos dá é o livre-arbítrio, né? E o maior presente que a gente dá a Ele é quando a gente usa o nosso livre-arbítrio para a gente caminhar na direção dos céus. Aí, eu vi essa música. Aqui. Essa música, para mim, eu roubei ela para mim. Porque quando eu comecei a me sentir muito feliz, assim, quando abri a cortina, para mim, eu me vi que nem Alice no País das Maravilhas. Então, tudo parecia mais fácil para mim, tudo era muito legal. E aí eu ouvi essa música, e quando eu ouvi essa música, por isso eu toco ela quase todo dia quando eu venho aqui, eu toco essa música, porque essa música eu roubei ela para mim. Essa música é de Tim e Vanessa, aquela primeira lá também. Porque ela traduz exatamente o que eu estou sentindo hoje na doutrina espírita. Essa música traduz exatamente, e eu acredito que todos aqueles que estão aqui e que estão com o prazer de ser espírita, com o prazer de estar na espírita, já ter descoberto as verdades da doutrina, vai achar que essa música está falando dele também. Tá? Aí a gente vai fazer essa música aqui agora. Todo mundo já conhece, eu canto ela quase todo dia aqui, eu acho que está para decorar. Um sentimento me ronda,
Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do bem do que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis aqui minha dor serenou. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que querem nascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Este aqui minha dor serenou. Fala, não fala da minha vida. A próxima música que a gente vai falar, acho que vai dizer um pouquinho sobre imperfeições e virtudes, né? Se a gente olhar um copo de água suja, ou mais ou menos um copo de água limpa, a gente vai ver que um tem mais sujeiras, mais imperfeição, o outro já está um pouquinho mais misturado e o outro está com pureza, né? Esses três copos. Todos nós, nascemos com defeitos e virtudes, imperfeições e virtudes. E não tem como a gente arrancar de dentro do nosso ser as imperfeições, porque nós estamos num país de prova. Nós temos uma série de coisas que a gente sente, a gente não consegue arrancar de dentro da gente de jeito nenhum, que é o ódio, a ofensa, a discórdia, a dúvida, um monte de coisas. Todas elas estão ligadas ao orgulho, à vaidade. Todas elas são o inverso, né, da pureza de Jesus. Todas essas coisas. O egoísmo, o mais forte é o egoísmo, a vaidade, todas essas imperfeições, a gente tem ela dentro da gente, a gente não consegue tirar. Então,
O negócio é botar mais água limpa no nosso copo. Quanto mais água limpa a gente bota no nosso copo, mais clareia. Mais a água fica, mais clareia, mais a água fica clara. Então, quanto mais virtudes, quanto mais a gente trabalha nossas virtudes, quanto mais a gente doma as nossas imperfeições que a gente não consegue arrancar, pelo menos no país, no mundo de expiações e provas, a gente não vai conseguir. A gente pode conseguir isso nos mundos mais felizes, nos mundos superiores. Mas aqui, nós estamos aqui, como naquela primeira música lá, nós somos aprendizes. Nós estamos aqui, nós somos aprendizes. A gente vem e vai, cada vez a gente aprende mais. E todos esses defeitos, todas essas coisas, nós temos dentro da gente. E a gente precisa, muitas vezes, estar resolvendo essas questões. E como que a gente resolve? A gente bota no nosso copo mais amor, mais perdão, mais união, mais fé, mais verdade, mais esperança, alegria, luz, entre outros. A gente coloca isso na nossa vida e a gente começa, a nossa luz começa a ficar mais clara. Aquela luz que todos nós temos uma luz. Deus diz, Jesus falou, vós sois a luz do mundo. Ele não falou, vós tens a luz do mundo, ele falou, vós sois a luz do mundo. Então, todos nós somos luz. A diferença da minha luz para a luz de Chico Xavier é que a dele é transparente. É igual a minha, mas a dele está transparente, está conseguindo passar toda a luz. A minha não passa quase nada, porque existe a imperfeição do egoísmo, a imperfeição das vaidades, a imperfeição das coisas impede dela ser. Então, nós temos que trabalhar mais as virtudes, procurar na gente o que me faz, o que faz em mim o outro não gostar tanto de mim, o que faz em mim as pessoas sentirem raiva de mim, o que faz em mim o que em mim faz mal às outras pessoas, né? E o que eu posso fazer de bem também para as outras pessoas. Aí, olha só, Francisco de Assis sugeriu isso aqui. Eu cantei essa música muitas vezes na Igreja Católica, mas o sentido que eu encontrei nessa música aqui foi bem diferente. Essa música fala, onde houver erótica, eu levo amor, como se eu fosse sair pelo mundo, levando amor para todas as pessoas que estavam com ódio, levando perdão para todas as pessoas que estavam com ofensa. Mas aqui eu descobri que a gente não consegue mudar o outro, a gente só consegue mudar a gente mesmo. E aí eu entendi que a única frase que o Francisco, ele falou, foi a primeira frase: Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Fazei de mim, não é do outro. Fazei de mim instrumento da vossa paz. E ele começa a falar essas coisas, aí eu entendi que o que ele estava fazendo era uma reforma íntima. Ele não estava querendo ir para o mundo, levar essas coisas todas para o mundo. Ele queria levar isso para dentro da consciência dele, para dentro do ser. Então, eu fazer uma reforma íntima. Eu tenho ódio no meu coração, todos nós temos ofensas, discórdia, dúvida, erro, desespero, tristeza, trevas. E a gente tem que substituir. Eu domo o meu ódio e trabalho mais o meu amor. Eu domo o meu perdão e trabalho mais. Eu domo a minha ofensa e trabalho mais o meu perdão. Eu domo as minhas imperfeições e trabalho mais as minhas virtudes. Então, isso aqui, essa música, ela nos convida. Então, eu convidaria a gente a cantar essa música agora, mas cantar ela fazendo uma reflexão para si mesmo, fazendo uma reforma, como se fosse buscando uma reforma íntima dentro do nosso próprio coração.
fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. A gente já está no final. Eu tenho mais uma música que eu queria apresentar. Eu não sei se Com certeza. se pode apresentar mais uma música. É até meia-noite, né? Tá bom. Essa música aqui, eu incluí essa música aqui, porque um dia eu acordei com um pensamento da minha palestra de falar sobre topada. Eu não vou falar sobre topada numa palestra, eu vou falar sobre topada numa palestra. E aí eu falei para a Sônia, poxa, parece que estou dando uma intuição aqui pedindo para eu falar de topada, mas o que é topada? Aí eu lembrei que na minha infância, na minha juventude, eu dei muitas topadas nas pedras no meio da rua. As ruas não eram muito calçadas, tinha pedra para todos os caminhos, a gente dava muito topada, e tinha umas que estouravam os dedos. E essas topadas, elas provocavam uma dor, que é uma dor infernal, que a gente é um segundo de dor que a gente para e pensa, levanta o pé. E aí eu pensei assim, não tem, quando a gente der uma topada, não tem como a gente evitar a dor. Não tem. É que nem quando a gente encosta o braço numa coisa quente, na chapa quente, a gente encosta, a dor demora a chegar na mente, quando ela chega na mente já encostou lá um tempão lá, então você se queimou, então não tem como você evitar a dor. Mas você não pode evitar a dor, mas você pode evitar o sofrimento que essa dor provoca. O sofrimento da dor você pode. Aí eu entendi que essas topadas eram topadas que a gente tem todo dia na vida. A perda de um pai, a perda de uma mãe, separação da esposa, do marido, um monte de topadas que a gente tem, decepção com as pessoas que a gente amava e nos decepcionaram. Esse monte de topadas, ele vai apagando o nosso sorriso. E se a gente fica parado na dor da topada, a gente entra ali o sofrimento, a mágoa, a raiva, o rancor, o desejo de vingança.
tudo isso. A dor, eu não posso escolher. Ela é resignação. Agora, sofrer com a dor, eu posso escolher não sofrer, é prova. Então, eu posso escolher a todo tempo não querer sofrer com as dores, sabe? Às vezes são muitas espécies de dores, eu coloquei algumas aqui, dor, a pessoa sente dor da traição, dor de uma doença que apareceu, dor do filho que esperava ser um doutor, mas virou um alcoólatra ou um drogado. São muitas dores, são muitas dores. Essas dores a gente não consegue evitar, mas sofrer com elas é a escolha nossa, a gente não pode sofrer com elas. Então, elas não podem esconder o nosso sorriso. Às vezes a gente está cheio de dor, está cheio de problemas aqui. Eu costumo falar uma coisa assim, às vezes eu estou tão encrencado, mas ninguém nunca sabe quando eu estou encrencado, porque eu procuro não esconder o meu sorriso, nunca. Às vezes eu estou muito triste, estou com um problema, mas eu procuro nunca esconder o meu sorriso. Eu acho que a gente não deve esconder o sorriso. Eu acho que eu escrevi aqui uma coisa aqui. Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. Ela falou isso daí e o Alain, nessa música, ele falou sobre essas falas da Madre Teresa, e ele fala sobre umas falas do Chico sobre esse sorriso. E ele fala assim, Madre Teresa de Calcutá nos diz que a primeira forma de caridade deveria ser o sorriso. A paz começa com um sorriso. Antes de qualquer prato de comida, um sorriso. Antes de qualquer roupa ou cobertor, um sorriso. Antes de qualquer palavra amiga ou um par de ouvidos, um sorriso. Porque não devemos descontar nos outros qualquer tipo de tristeza nossa. Porque não devemos nos vingar de ninguém das nossas próprias desavenças. Isso quem falou foi a Madre Teresa de Calcutá. E ele fala lá também, o Alain fala ali também, sobre o que Chico falou. O Chico falou assim, nosso querido Chico Xavier, que em inúmeras situações nos presenteou com livros de sorrisos e dizia que nós espíritas temos todo o direito de ficarmos tristes, de chorar, de nos fecharmos no quarto e ficarmos lá sozinhos o tempo que for necessário. Mas depois arregaçar a manga, sair para o trabalho com o melhor sorriso que tivermos. Então, nós vamos cantar essa música e eu vou perguntar para cada um de vocês onde está o seu sorriso.
sei, é difícil esquecer o que aconteceu, mas também sei que a vida nada traz sem razão. Um instante de dor, uma vida de muito amor, regeneração. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada deveria lhe deter. Siga, essa é sua estrada, cada passo é uma jornada, saiba encontrar a sua fé. Traga seu melhor sorriso, faça o melhor possível, nada é capaz de lhe deter. Pronto, era isso aí que eu tinha para apresentar para vocês. Então, gente, quem não veio perdeu, né? Infelizmente. Vou até conversar com o Robson, ver se a gente vende a transmissão para quem não veio. Uma forma de talvez arrecadar um pouco de dinheiro, né? Posso falar um negócio? Pedro quer falar um negócio, para variar. Até meia-noite. Não, o Didi reclamar dele que ele não falou as datas. Mas eu falei com ele, eu estava muito feliz muito feliz de estar aqui. Não precisa nem só cantar, não falar nada, né? Eu fico feliz. Eu falei, em 77, pouco tempo, por isso vou dar data, fevereiro, a minha mãe desencarnou e eu fiquei bravo com Deus, né? Porque com 2 anos eu já não tinha pai. E depois com 16 eu não tenho mãe, né? Aí eu fui estudar à noite, uma professora falou assim, domingo vai ter um negócio ali, vai lá, leva uma garrafa de Coca-Cola. Chegou lá, era um grupo jovem que estava reunido no Padre Correia. Eu fui lá e fui recebido pelo Didil. Ele foi o primeiro a me chamar, aí cantou e nós passamos o dia inteiro juntos ali. E depois eu fui na igreja, eu fiquei lá quase um ano na igreja lá, e acompanhando ele, aquela turminha ali. E depois eu saí, me afastei, aí fui pro exército, também, nunca mais. E eu encontrava o Didil na rua, falava oi, ele falava oi, mas não sabia quem era. E pra mim... E quando ele chegou aqui, quando ele foi lá ele foi lá, eu conversei com ele assim, mas eu falei, o que esse cara veio fazer aqui, né? Porque 50 anos atrás ele estava lá na igreja, né? Ele é da igreja, né? Ele deve ter espionar alguma coisa. Aí quando ele apareceu aqui a segunda vez, eu falei, agora o negócio é sério. E para mim, eu tenho ele assim, porque foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu acho que a pessoa com 16 anos já desencarna a mãe, né? E já não tem pai, já na casa dos outros. Então a vida foi muito difícil no momento e eu tive o apoio dele. Ele deu, ele não lembra, mas na época ele me tratou muito bem. Eu não falei o problema com ele, né? Mas ele me tratava com muito carinho. Então eu tenho uma gratidão muito grande por ele. E faz o bem, você faz o bem sem olhar aquele danado esqueceu de mim, mas tudo bem. Então, por isso essa noite, para mim, a presença dele aqui, quando eu soube que ele estava aqui, eu falei, não precisa nem cantar, só de ele chegar aqui, para mim já é tudo. Então, parabéns pelo trabalho e obrigado aí. Então, gente, vamos agora passar para a segunda parte, fazer a prece final, para a gente harmonizar ainda mais o ambiente, se isso for possível, né? Para que lá na sala de passe todos possam receber que não vieram buscar. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai, pedindo para que nesses momentos que alguns de nós vão ter na Câmara de Passe, possamos receber o auxílio, a intuição, o remédio do corpo, o alívio da alma, o conforto do coração, para sairmos daqui, Senhor, mais responsáveis de que quando chegamos.
Sabemos, Senhor, que essa encarnação é a semeadura que fazemos para que no mundo espiritual possamos ter uma boa colheita e para que no regresso à carne possamos estar mais serenos, mais confiantes, mais tranquilos, mais convictos que a tua lei de amor paira sobre todos nós. Agradecemos, Senhor, por essa hora, esses momentos em que louvamos a Deus e entramos numa sintonia diferente. Uma sintonia que esses amigos espirituais trazem todos os momentos, para que a gente possa seguir o caminho com fé, com esperança, com sabedoria e com disciplina. Obrigado por tudo. E permaneça conosco, Senhor, agora e para todos sempre. Que assim seja. Continua tocando, por favor. Aquilo ali antes era, agora é para baixo. Eu estou meio sem voz. Hoje a minha voz está tentando aprender aquela primeira música. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui em vibrações fraternais na estrada da vida. Conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre
para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos com a luz e ir ao teu encontro. Acabou? Queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos